Eu não sei se vocês sabem, mas por meio de um simples exame de DNA é possível saber quais são as suas origens, ou seja, de onde vieram, de qual parte do globo vieram os seus antepassados. Eu já fiz esse exame, vou explicar para vocês como que funciona, mas qual é o propósito disso? Caso você esteja acompanhando o nosso tutorial sobre tokenização de bens reais, você deve saber que o nosso projeto prático é a tokenização do meu próprio DNA, de modo que nós tenhamos um caso de estudo. Olá, sejam bem-vindos a esta série de aulas onde estudaremos como é possível aumentar o faturamento da nossa empresa por meio da tokenização. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou um advogado com avançados conhecimentos em programação aplicável a criptoativos, reconhecido no Brasil como um dos pioneiros na prestação de assessoria jurídica para projetos de tokenização, e nessa série de aulas eu vou te explicar desde o início do conceito de tokenização até as possibilidades para uso desta importante ferramenta, de modo que você venha aumentar o faturamento da sua empresa. A última aula será no dia 3 de dezembro, onde nós vamos analisar um projeto prático que eu criei especialmente para vocês, que é a tokenização do meu próprio DNA. Veja que interessante. Como será possível tokenizar o DNA? Quais possibilidades de negócio nós podemos extrair de um simples processo de tokenização como esse? Mas isso nós vamos ver apenas no dia 3. Porque antes de chegarmos nesse estágio, você precisa entender os fundamentos. O que é a tokenização? Quais são os elementos de um processo de tokenização? E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Preparado? Estou muito empolgado. Vamos lá. Nas aulas anteriores nós explicamos basicamente o que é a tokenização. Ele é um tutorial para quem nunca ouviu falar esta palavra antes na sua vida. E nós explicamos, falamos que basicamente a tokenização é uma nova forma de representação de bens em uma rede muito específica. Falamos já sobre as propriedades dessa rede de caráter distribuído. Uma das mais conhecidas é a chamada rede Ethereum. Nós também temos no nosso canal um curso te ensinando a criar um smart contract, que é o programa de computador usado para a criação dos tokens. Nós ensinamos você a criar de forma gratuita, desde o início, esse tipo de smart contract, de modo que você tenha o domínio também para você que se interessa por programação. Porém, neste tutorial de tokenização de bens reais, nós não estamos abordando a programação e sim outros aspectos. E nós chegamos agora na fase de entendermos como se dá esse vínculo entre uma informação real, como por exemplo o meu DNA, que nós já vamos ver, e um ativo digital. Como que se estabelece esse vínculo? Bem, antes de nós falarmos sobre isso, deixa então eu apresentar para vocês como que funciona, né? O que nós temos aqui de informação. E nós vamos ter que ver de todo esse conjunto de informações o que de fato nós vamos tokenizar. Perfeito? Bem, eu não sou biólogo, então me perdoem, né, se eu cometer algum erro, mas basicamente aqui nós temos aqui primeiro o MyOrigins, que eu acho que é bem alto, é bem intuitivo, que vai apresentar aqui uma visão geral, então, dos meus antepassados. Bem, eu acredito que a minha composição aqui ela é característica bem do brasileiro típico, né? Eu tinha um amigo meu, inclusive, que era japonês. Uma época eu queria estudar japonês e ele falou assim, ó, esse meu amigo, para um outro japonês, querendo descrever, né, quem queria fazer aula, ele é brasileiro mesmo, né? Então eu acredito que é bem isso que eu consigo ver aqui, ó. Então observe que aqui eu tenho então que 70% dos meus antepassados vieram da Europa, já vamos ver as regiões, e 20% das Américas e 3% da África. Essa questão da África, até onde eu sei, todos apresentam algum percentual, tá? Não vou entrar no motivo disso, porque não é a minha área, mas fica aí quem quiser comentar e explicar isso aí melhor. Então vamos ver, bem, aqui diz aqui, ó, 52% Península Ibérica, tá? Aqui tem algumas informações, né, de destaque onde seria a Península Ibérica, né, que obviamente
envolve aqui Portugal e Espanha. 12% Grécia e Balcãs. E 9% Malta. Bem, o resultado não contrariou o que eu já sabia, né? E aqui tem também essa outra região aqui, 2%, que abrange aqui Romênia, Eslováquia, Hungria. Certo? E aqui agora a parte das Américas, né, que é ameríndio, algo que eu realmente achava que a minha parte indígena seria mais do Brasil, né, obviamente, mas aqui a maior parte é da América Central. Certo? Então, basicamente, isto aqui não é, aqui é uma visão geral do DNA, né? Mas ainda não é nenhum dado ainda mais técnico, né? Que é apenas para a gente se familiarizar então com as informações. O que é legal disso aqui também, importante, né? Que nosso canal ele tem também como objetivo trazer sempre conhecimento. Eu acho muito interessante porque você pode, muitas pessoas, muitas não, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo baseado nesses, porque esse resultado foi compartilhado, tá? Ele está num banco genético, né? Um banco de dados da, mas eu tenho acesso a essas informações e consigo compartilhar elas. Então tem pessoas que mandaram e-mail porque acharam ali, teve os matches, né? E pessoas que, por exemplo, um cara do Emirados Árabes que falou que ele sabia que ele tinha uma origem no Brasil, e ele viu que tinha algum parente dele que estava relacionado. Porque aqui nós temos aqui, ó, deixa eu, o DNA Match. Olha que legal. Vão aparecer pessoas, né, que tenha que algum que compartilham com vocês aqui, que compartilham comigo no caso. Então, algumas informações. Então observe que tem várias localidades, ó, Alemanha, México, França, México, e você pode entrar em contato com essas pessoas, tá? Eu achei super legal. Faz muito tempo já que eu fiz esse exame e eu achei bem interessante, ó. Então observe aqui, ó, e aqui você pode certo? Vamos ver aqui o que eu acho que tem de mais interessante antes da gente chegar nas informações efetivas ali, que eu acredito que é o que a gente vai tokenizar. Family Tree. Ainda vamos ver aqui. Cross Family Finder. Bem, eu acredito que, acho que de fora as próximas informações, eu acho que seria realmente o que o pessoal acaba indo mais é no MyOrigins para saber, né? Mas nós temos informações técnicas aqui também. Deixa eu acessar isso aqui que faz tempo também que eu nem lembro o que era. Ah, sim, aqui tem a relação, ó, das pessoas mais próximas, né? E aí você pode entrar em contato também com essas pessoas aqui. Algumas já entraram em contato comigo e conversando nós realmente verificamos a existência, né, de parentes próximos. É algo fantástico. Ó, então há várias pessoas aqui, ó. Como que essa relação é estabelecida? Nós não vamos entrar em detalhes muito técnicos, até porque não é a minha área, né? Porém, o que acontece é que agora vamos voltar aqui para Home. Aqui. Esse STR Results serve aqui. Aqui são as informações, então, basicamente utilizadas para fazer essa comparação, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é este STR aqui, mas você pode pesquisar na internet. Mas basicamente, para a gente só, que a gente precisa saber é que as informações que são comparadas são essas aqui, ó. E no vídeo, se você não percebeu, talvez você viu que
aparecem aqui, ó, por exemplo, esse marcador, tem um marcador e tem um valor, marcador e valor, quantas vezes que aparece aqui. E eu coloquei, então, esses marcadores, mas é o conjunto todo que vai ser comparado. Então, o que acontece? Que pessoas que tenham essa mesma sequência, ou informações, né, sequências próximas, tendem a ter uma relação genética. E o que nós vamos tokenizar é isso. Tá? Vamos tokenizar estas informações aqui. E aí nós temos várias formas de fazer isso. Bem, e agora que eu quero problematizar com vocês, né? Quando nós falamos em tokenização, nós estamos falando sobre representação. Representação, você tem, obviamente, o símbolo e aquilo que ele simboliza, aquilo que ele representa. É uma relação. E essa relação, ela pode ser realizada de duas formas. Eu divido uma relação jurídica e uma relação física. A parte física, quando se fala em tokenização de bens reais, acaba sendo a mais problemática. Por quê? Porque eu não tenho como pegar o meu DNA e colocar ele dentro de um token. Não é assim que as coisas funcionam. O que eu tenho são informações acerca do meu DNA, como essas aqui. Tá? Veja que essas informações aqui elas são dados pessoais e dados sensíveis, certo? Então, e aqui vai entrar já questões jurídicas, no caso, como o DNA é meu, eu posso compartilhar ele. Mas as questões jurídicas vamos falar um pouco mais à frente, tá? Mas o fato é que então eu tenho que estabelecer algum tipo de conexão entre essas informações. Como que eu vou estabelecer essa conexão física? Esta é uma questão, perfeito? E a outra questão que é de extrema relevância em qualquer processo de tokenização é a relação jurídica. Porque a pessoa que vier adquirir esse token, que estará representando, estará conectado fisicamente de algum modo com essas informações, ela terá direitos e obrigações. Certo? Por exemplo, quando nós falamos sobre tokenização imobiliária. Quando eu compro um token, o que está vinculando aquele token com a documentação, por exemplo, com a matrícula? Se não for estabelecida uma conexão jurídica, por exemplo, num caso de tokenização imobiliária, onde você só adquire a propriedade ou adquire o direito imobiliário mediante registro, o que vai acontecer? Você pode ter problemas. Você pode estar adquirindo, como diz, né, gato por lebre. Porque nós sabemos que, embora contratos, né, tenham contratos de gaveta, possam até ter algum valor, apenas o registro que é, como nós dizemos, oponível erga omnes. É um termo aí jurídico, ou seja, oponível perante terceiros. Então é esse tipo de questão que eu quero levantar com vocês aqui, que começa a ser problematizada quando a gente fala em tokenização de ativos reais. E aqui você já pode anotar o seguinte, quando te apresentarem um projeto de tokenização de bens reais. Você pode perguntar o seguinte, olha, como se dá a conexão física entre o bem que está sendo tokenizado e o token? Como que isso é estabelecido? Quais são os detalhes desse processo? Outra questão para você perguntar, como se dá a conexão jurídica relativa a esse mesmo processo. Certo? Então, eu acho que você já deve ter tido uma ideia, né, do tipo de informação então, que nós vamos tokenizar. E há várias formas, né? Há várias formas. Não vamos entrar muito em detalhes, mas você pode pensar, por exemplo, aqui uma coisa que me veio agora na cabeça. Eu poderia tokenizar essas informações, cada um desses STRs aqui, né, STR values, de forma separada. E aí podia criar uma espécie de um jogo que aquele que conseguisse comprar todos tivesse acesso a um determinado benefício, por exemplo. Né? Então, uma questão que é de extrema importância que eu vejo é o uso da tokenização para criar novos modelos de negócio. Isso a gente vai começar a pensar junto. Mas nesse tutorial de algumas aulas, né, o objetivo realmente é familiarizar você que está iniciando com o processo de tokenização. E depois nós vamos avançar, teremos novidades, tá? Porque eu tenho já muita experiência em atuação em projetos completos. Então o projeto completo envolve uma série de questões jurídicas, dentre outras, mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Hoje o objetivo era esse, era identificarmos quais são as informações
e fazer com que você comece a pensar sobre isso. Como que eu vou agora estabelecer então essa relação física e a relação jurídica entre as informações relativas ao DNA do Fernando e o ativo digital? E já vá pensando sobre outras hipóteses, outros tokens que já estão no mercado. Comece a fazer esse tipo de pergunta, porque isso vai já te colocar em outro patamar quando se fala em projetos de tokenização. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aqui para quem quiser fazer esse exame, certo? Eu achei muito interessante saber da onde vieram os meus antepassados. Grande abraço e nos vemos na próxima.